Professor, a gente abre então a nossa conversa com um artigo de opinião do Haaretz com a manchete: Netanyahu acaba de mapear como Israel governaria Gaza para sempre. Professor, é um artigo que discute o plano de Netanyahu com um corredor humanitário entre Gaza e o Egito. Ontem, o professor explicou aqui para a gente o contexto desse corredor. Netanyahu diz que ele está focado nas eleições nos Estados Unidos. A gente vem falando, vem trazendo também essas análises como as eleições nos Estados Unidos interfere todo esse contexto e o rumo da guerra em Israel. E Netanyahu, no artigo, descreve aqui que ele tem três principais objetivos com o andamento da guerra, que é permanecer no poder, substituir a elite israelense e esmagar o movimento nacional palestino. Professor, quais destaques você traz para a gente desse texto que dialogam com as suas análises aqui no Geopolítica Foco, professora? Sabe, Nama, nosso programa fez um ano, agora dia 14 de agosto, mas mesmo antes de 14 de agosto do ano passado, nós passamos 6 meses discutindo o formato do programa, né? E a ideia era, então, selecionar algumas notícias na noite anterior, então eu começo a trabalhar no dia anterior. Era selecionar as principais notícias do mundo para fazer uma análise mastigada, né? Quer dizer, comentada, resumida para os nossos espectadores, né? E meia horinha, menos até de meia hora. E aí o pessoal, os nossos espectadores perguntam, puxa, mas esse pessoal aí só fala em Ucrânia e só fala em Palestina, né? Mas eu tento trazer outros temas, como vocês vão ver aqui outros temas, hoje não vai ter Ucrânia. O problema é que os portais do mundo só tratam prioritariamente desses temas, que são os temas do mundo. Eu podia trazer um assunto sobre a eleição nos Estados Unidos, mas está tão água com açúcar, né, xoxo, que eu não teria o que falar, né? Então eu preciso ter o que falar. E aqui o que te falar, e eu não estou trazendo aqui uma reportagem, estou trazendo um artigo de análise, né? Bom, esse é um artigo de análise, ela já resumiu 3 pontos fundamentais, eu quero trazer outros 3 pontos. Você, se for entrar nessa matéria, você não vai conseguir ler, porque infelizmente esse jornal aí é para assinantes. Mas tem mais 3 pontos que ele coloca que eu estou plenamente de acordo, né? Netanyahu quer ficar no cargo de primeiro-ministro para o resto da vida. Esse cara que está do lado dele aí, do lado direito, é o presidente de Israel. O sobrenome dele é Herzog, né? Aqui tem uma família no Brasil, Herzog, que é aquele jornalista que foi assassinado na ditadura. Eles são judeus, né? E lá o presidente é eleito pelo parlamento, como o primeiro-ministro também. Não tem eleição direta para presidente de Israel lá, né? O segundo ponto é ele vai combater a esquerda. Esse é o grande objetivo, ficar no poder como primeiro-ministro eternamente, combater a esquerda e, o mais importante, é manter a ocupação dos territórios palestinos que ele já ocupa e, se possível, ampliá-los. Então, esses são os objetivos do Netanyahu, né? Então, não há menor perspectivas de paz. Ele já está aí nesse novo... Essa é a 6ª vez que ele é primeiro-ministro. Então, a palavra paz, processos de paz, negociações, essa palavra não foi pronunciada nenhuma vez nessas 6 vezes que ele foi primeiro-ministro. E olha que os Estados Unidos dão 4, 5 bilhões de dólares por ano, eles teriam autoridade de falar, vamos sentar à mesa e vamos negociar com os palestinos. Não vão fazer isso. E a Kamala Harris vai seguir a mesma toada, né? Então não vou entrar aqui no mérito, vocês sabem a minha posição. Tem que votar nessa senhora, não por ela, mas para derrotar o fascista, né? Mas ela é ruim, igual o Biden. Não tenham ilusões, não tenham ilusões. Por fim, o seu objetivo, como a Naama disse, é governar Gaza para sempre.
aquele tal corredor da Filadélfia, ele vai, não é só aquele trechinho que ele vai tomar conta com a fronteira do Egito, ele vai tomar conta de Gaza inteira, Tudo. que já tinha sido desocupada em 2005. Não é? Bom, por fim, outras notícias relacionadas com Israel. 65 foguetes foram disparados do Líbano em direção ao norte de Israel, não é, que é sul do Líbano, na fronteira, causou muitos incêndios em muitas pequenas cidades israelenses, mas eram aldeias, eram cidades palestinas que foram tomadas pelos judeus. Né? O exército de Israel está expandindo a sua ocupação da Cisjordânia, e quero ler para vocês aqui a manchete, neste momento, uma delas, né, do Washington Post, que é o segundo jornal mais importante dos Estados Unidos. Netanyahu quer ainda mais guerra. Então, essa é a opinião de um jornal burguês capitalista dos Estados Unidos. Manchete: Netanyahu quer ainda mais guerra.